essas obrigações, né? E como ente público executar todas essas obrigações. Se puder precificar isso e comparar as duas, qual seria a mais vantajosa? Então esse foi um ponto de muitas rodadas de discussões. Ao longo do processo foram produzidas duas análises de vantajosidade, né? Então, para que houvesse essa demonstração. Então, é uma chamada análise de custo-benefício, né? Tem o velho for money, que é um nome em inglês, enfim, que compara essas duas soluções. No último estudo, né, nós teríamos uma vantagem de uma solução à outra de aproximadamente 156 milhões, né, em termos de valor presente líquido em moeda de dezembro de 2025. E nessa última rodada, que foi um estresse, estresse no bom sentido aqui, né, que nós fizemos, de analisar com vários cenários distintos, né? Então, esse estudo foi elaborado pela FIP, né? Esse último estudo, nos termos da FIP, 93% de probabilidade de ajustando outras variáveis. Por exemplo, se a taxa de desconto for menor, se o BDI das obras fosse... porque a gente sabe que o BDI do SEMAI contratando provavelmente seria maior que o BDI pago dentro do contrato. Então, mas e se não fosse? Ainda assim seria vantajoso? Então, foram feitos todos esses testes para tentar ter o máximo de evidência possível para demonstrar a vantajosidade. Ela não é 100%, porque como o Carlos colocou, né, você pode ter outros fatores aí que, enfim, mas ela enfim, foi demonstrada nesse sentido. Deixa eu só fazer uma complementação. Acho que aqui, né, a gente tem falado desde o início que a grande situação posta nesse contrato é como dar a solução para os problemas identificados. E aí, como o Rodrigo nos apresentou, nós poderíamos ter o SEMAI assumindo, contratando uma outra empresa ou repassando aqui para o Mirante. O segundo ponto, né, por isso que o estudo é mais complexo, uma vez que as partes identificaram, né, que seria mais interessante dentro da vantajosidade a execução por parte da concessionária ou o contrato já vigente, surge a questão de como indenizar esse custo, ou seja, são novas ações. De novo, poderíamos ter lá um pagamento à vista, porque a gente sabe que a capacidade de pagamento do setor público é bastante pequena, não se conseguiria pagar isso à vista. Outro ponto seria incorporar isso na própria contraprestação, ou seja, aumento o valor da tarifa do usuário para poder repassar mais dinheiro para a EGE para fazer frente a esse pagamento. E o terceiro ponto seria estender o contrato. Essa ideia da extensão dos contratos, elas têm algumas variáveis. Os contratos, quando eles são muito novos, ainda muito jovens, eles, quando você projeta no tempo, ele fica muito caro. Então, é um contrato que às vezes é ruim você dar uma extensão de prazo quando você tem um contrato muito novo. No caso aqui do Mirante, como já tem uma vida útil de contrato relevante, não ficou tão caro assim. Então, para a gente, a vantajosidade nesse ponto, ele levou vários componentes. Por isso que a gente coloca até na nossa nota de rodapé. O GO Associados participou desse processo, a FIP participou também para trazer as evidências da vantajosidade. Porque para a gente, aqui no final das contas, tem novas obrigações, e aí tem que ficar bem claro isso na audiência, né, que nós estamos pegando novas obrigações e repassando para a concessionária. Então, não estou discutindo só as cláusulas do contrato, são novas ações que a gente optou aqui, juntamente validando o estudo das partes, que faz mais sentido, né, repassar aqui para a concessionária do que o SEMAI assumir todo esse processo. E aí vem aquela questão, se assume todo esse processo, tem que ter dinheiro para investimento, vem na tarifa da água de esgoto, que é paga pelo usuário, para ancorar esse novo investimento. Vão ter aqui mais pessoas para assumir essas obras, tem que fazer um novo concurso, contratar mais gente, tem o custo de operação desse negócio, que no setor público acaba sendo um pouco mais complexo, muita licitação, muita demora, talvez aqui nos pareceu esse ponto interessante. Então aqui essa ideia, quando eu olho aquele cenário central
validado, tem-se o resultado final, né, do desequilíbrio, aqui também já com as análises de custo, né, com ajustes operacionais, ajustes de modelagem, e o mecanismo de reequilíbrio, que seria a extensão de prazo de 14 anos, com uma TIR resultante de 10,4386%, que era aquela premissa de uma TIR igual ou inferior a 10,73%, que passa para essas obrigações a ser a taxa que é considerada a taxa de equilíbrio desse conjunto aqui de obrigações. Carlos, da minha parte. Eu queria só para, de novo, sempre para traduzir os termos aqui para vocês, chama a atenção lá da ETA do Esquerosa. O que é que a gente vai precisar para a solução do problema do lodo? São duas coisas. Obra e investimento para a estrutura, mas vocês podem ver que o que custa mais é o OPEX, que é o custo operacional. Ou seja, vai tirar todo o lodo que está ali sendo resultante do processo de tratamento da água, tem que tratar aquele lodo, desidratar, levar para aterro. Ou seja, custa mais caro depois o custo operacional por todos esses anos para destinar esse lodo. E aqui, pessoal, a gente está aqui entre muitas pessoas que também são leigas, assim como eu era em relação, quando a gente olha o tanto de lodo que é gerado numa operação dessa, pela qualidade da água do rio, é um negócio assustador, uma coisa que a gente até, no primeiro momento, até se impressionou. Mas é muito volume aqui. Então, para vocês entenderem que o CAPEX, que seja a obra, ele é menor, mas o que vai custar muito, vai ser todos esses anos para destinar esse lodo que foi ser retirado. Porque até então, quando você tinha obrigações ambientais, só jogava no rio, né? O lodo que saiu daqui, você jogava na parte de baixo e continuava no rio. Agora não é mais assim, precisa tratar e dar uma destinação adequada. Bom, acho que agora são os próximos passos. Exato. Então, aqui então, só falando, para a gente concluir, antes de passar para os questionamentos de vocês, né, quais são as próximas fases, né, e o que a gente está fazendo hoje. Como eu disse para vocês, nós tivemos uma audiência com uma consulta pública que ficou no nosso site do dia 8 até o dia 20. Então, nós não recebemos contribuições formais nesse período, mas independente disso, todos os documentos estão lá. Tivemos então, depois dessa fase da consulta pública, hoje a audiência pública que estamos aqui apresentando para vocês. Após essas contribuições que também serão relevadas, já temos duas aqui, não fica de dúvida, já temos mais. Quem quiser, fique à vontade, use o formulário, pode preencher. A Ares vai ajudar aqui nas respostas, Mirante também, se mais, estão todos à disposição. Inclusive a equipe da FIC está online aqui com a gente, se preciso for. Vamos receber aqui as contribuições de vocês, se for o caso, fazer ainda ajustes e seguimos no próximo rito. Nós temos depois a emissão do parecer final da agência. Esse parecer passa por uma decisão da diretoria colegiada da ARES-PCJ, sai uma resolução e dessa resolução vem um aditivo de contrato, que é o ato final ali entre a concessionária e o concedente, e a agência é a interveniente. Então temos ainda essas outras fases, a contribuição de hoje, depois vamos consolidar esse documento até chegar no momento do aditivo de contrato. Então, mais uma vez, todos os documentos estão disponíveis no nosso site e a gente está aqui à disposição. Então, a gente quer abrir agora para a nossa fase de escutas, né? E aqui para o esclarecimento do documento da outra. Obrigado, Carlos, pelas apresentações. Bom, passamos então para a fase de perguntas. A palavra para as autoridades, principalmente a vereadora Silvia. Mais algum vereador presente? Bom dia, pessoal. Quero cumprimentar todos em nome do Rômulo, de presidente do SEMAI. Obrigada aí pela apresentação da ARES-PCJ. Como nós estamos de férias, né? Acho que por isso até que não tem muitos vereadores, nem os da base, mas eu fiz questão de estar porque é um assunto de extrema relevância, né? De muita importância, né? E trouxe aqui, fiz umas anotações aí a partir da apresentação, né? Porque eu estava também me ambientando, aí fico muito tranquila
aqui também, porque é afeto ao município, né? A população de Piracicaba tinha que estar presente. Nós estamos aqui numa segunda-feira, às 9 horas da manhã, com vários técnicos da ARES, do SEMAI, uma vereadora e a sociedade de uma maneira geral, né? Que acaba sendo impactada pelos aditivos de contrato, pelos contratos aí de parceria. Então, eu pelo menos não vi, né, na página do SEMAI, na página do Mirante, e eu acho que era importante que essa participação se der, né, devesse estar também mais com a população.